Boa noite, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Às 18h33, nós iniciamos aqui a audiência pública, né, da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2026, né, no dia 17 de setembro de 2025. Agradeço a presença de todos que estão aqui, né, os representantes de cada secretaria, né, que a gente consegue ver aqui, né, os representantes da Câmara. Agradeço a Câmara, né, por permitir a nossa audiência aqui, né, com toda a estrutura que ela possui. Agradecer a equipe de planejamento orçamentário, né, da Fazenda, que tem conduzido de maneira muito consistente, né, e moderna, né, as questões da Fazenda Municipal, do planejamento orçamentário, e os representantes de cada secretaria aqui também, que têm feito um acompanhamento de perto aí, né, do orçamento do ano que vem. Como todos sabem, né, o orçamento ele nunca é uma construção fácil, né, um orçamento que envolve muito estudo, envolve muito debate, muitas vezes, né. Começamos no início do ano com o PPA, fomos para a LDO, né, e agora estamos indo para a LOA, né. Então, estamos criando, na verdade, todo um aparato, um arcabouço do orçamento dos próximos 4 anos, né, que seria com o PPA, que nós já fizemos audiência, já foi, inclusive, votado pela Câmara dos Vereadores. O LDO também, né, foi feita aí todas as audiências do lado da Prefeitura, do lado da Câmara Municipal, e agora nós estamos indo para a parte da execução, né, que é a LOA, né, de fato, onde nós vamos alocar esses recursos, né. Temos lá as unidades, né, que são as secretarias e os fundos, né, e agora a gente vai, cada um tem a sua parte no bolo, né, cada um agora distribuiu os seus recursos, né, quando no dia 30 de setembro nós vamos enviar aí o orçamento pronto, né. Então, por isso que eu falo, né, uma questão de muito estudo de cada secretaria, nunca está sobrando, né. Tem muito secretário aí, né, pensativo, né. Pô, eu precisava de pelo menos aí mais 2, 10, 15, 100 milhões, né. Mas infelizmente é o que nós temos aqui, é um trabalho árduo aí que a equipe do orçamento tem que fazer aqui para distribuir de maneira coerente, né. Não é aleatório, né. Tem todo um estudo, todo um cálculo, né, das receitas, com as despesas, e assim por diante. Então, vou passar a palavra para o Zé, para ele fazer a leitura do regulamento dessa audiência pública, depois volta a palavra para mim, e aí os meninos vão fazer a apresentação do orçamento. Okay. Bom, boa noite a todos. Vamos fazer a leitura aqui do regulamento da audiência. E, após a palavra, volta, então, para o Felipe e para o Robson fazer a apresentação. O presente regulamento trata da audiência pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2026 e alteração das peças orçamentárias, que será realizada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101/2000, especialmente do artigo 48, que determina seja assegurado e incentiva a participação popular e o planejamento público. Artigo 2. A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal de Registro no dia 17 de setembro de 2025, a partir das 18h30. Artigo 3º. Os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença, que conterá nome, documento e assinatura. Artigo 4º. A audiência pública será presidida e coordenada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento da Prefeitura de Registro. Parágrafo 1º. A audiência terá um presidente e um secretário executivo. Parágrafo 2º. Caberá ao secretário executivo a coordenação do registro dos participantes em lista de presença, a inscrição dos participantes para a apresentação de sugestões, da organização das sugestões escritas, da elaboração da ata e da elaboração do processo devido. Artigo 5º. O presidente declarará a audiência não oficialmente aberta e pedirá ao secretário que leia o presente regulamento. Em seguida, passará a palavra à equipe técnica da contabilidade, que coordenará a audiência a partir de então. Artigo 6º. Após todas as explanações e explicações necessárias,
será concedido um intervalo de 10 minutos para que os participantes elaborem suas questões por escrito ou façam sua inscrição para a apresentação oral da mesma. Parágrafo 1º. Os presentes podem apresentar propostas, reclamações, sugestões ou perguntas pertinentes à LOA e demais peças do orçamento. Parágrafo 2º. O prazo que trata o caput antigo desse artigo poderá ser alterado, caso seja necessário, a critério do presidente. Artigo 7º. As propostas escritas para apresentação oral das questões deverão fazê-la por ordem de inscrição no prazo máximo de 5 minutos. Parágrafo 1º. O prazo que trata o caput desse artigo poderá ser alterado, a critério do presidente. Parágrafo 2º. Só poderão ser apresentadas sugestões ou reclamações sobre a LOA 2026 e temas pertinentes, não sendo permitidas outras que tratem de assuntos estranhos à matéria. Parágrafo 3º. Caso estejam de acordo com o parágrafo acima, as sugestões que sofrerão a partes, réplicas e contestações de modo algum. Artigo 8º. Fim do prazo concedido pelo presidente de posse das propostas escritas, o secretário providenciará a consideração das mesmas por área de interesse e fará a leitura das mesmas. Artigo 9º. Logo após a leitura das sugestões, o presidente abrirá a palavra para o debate da matéria apresentada pelos presentes com os secretários e técnicos envolvidos. Parágrafo 1º. Os secretários e técnicos de cada área discutirão cada tema levantado, esclarecendo sua viabilidade ou não, esclarecendo ainda as novas dúvidas que porventura surgirem de suas explanações. Os munícipes podem fazer outros questionamentos até o completo esclarecimento, sendo, porém, vedadas as dissensões e alterações pelas partes. Parágrafo 3º. Todas as questões serão preferencialmente respondidas na própria audiência. Parágrafo 4º. Não havendo possibilidade da resposta de alguma questão no momento da audiência, por falta do secretário ou por motivo do secretário da área, deverá enviar, tão logo seja possível, a resposta por ofício ao munícipe. Artigo 10. Após todos os procedimentos legais, o presidente encerrará oficialmente a audiência. Artigo 11. Posteriormente à realização da audiência pública, será lavrada a correspondente ata, que deverá ser assinada pelo presidente e pelo secretário. Artigo 12. Para a comprovação de todo o procedimento da audiência, será aberto um processo, que será composto de a. Cópia dos convites para a audiência, que foram feitas as cópias para todos. B. Cópia da publicação do convite, publicamos a cópia do convite no Diário Oficial. C. Cópia da lista de presença, que está aqui com a gente. D. Cópia da ata, que trata o artigo 11º. E. As sugestões escritas, caso houver, né? F. As respostas dos secretários fornecidas para a audiência, conforme parágrafo 4º do artigo 9º. G. Demais documentos entregues para o presidente da audiência que, a seu critério, sejam pertinentes. Artigo 13. Todas as situações não previstas nesse regulamento e que, porventura, atrapalhem ou perturbem a presente audiência, serão resolvidas pelo presidente. Registro, 17 de setembro de 2025. Obrigado, Zé, pela leitura do regulamento. Basicamente, então, vamos prosseguir aqui com a apresentação. O que o Zé apresentou, se depois de um tempo, nós vamos ter aí um tempo de mais 10 minutos para possíveis questionamentos, né? E, claro, nem tudo a gente pode ter resposta aqui. Secretários e seus representantes estão aqui também para poder apoiar nesse momento. Basicamente seria isso, né? É uma audiência para sugestões, para trazer aí ideias, né? E depois nós temos ainda a possibilidade ainda de enviar até dia 30 de setembro, então pode ser que tenha algum tipo de alteração, né? O pessoal sempre está revisando o orçamento, então não significa que
o que sair daqui vai estar literalmente entregue no dia 30 aqui, porque pode ser que, por questões técnicas, tenhamos que mudar. Tá? O Robson vai começar fazendo a apresentação, fazendo uma explicação do que é a parte da audiência. Depois será continuado pelo Felipe, e após isso nós vamos fazer uma pausa aí para possíveis questionamentos. Também estamos sendo tá ao vivo, né, no Facebook da Prefeitura, né, então também essa audiência está sendo gravada, né, e vai ficar disponibilizada aí para os órgãos. O Robson vai falar disso, mas eu queria enfatizar uma iniciativa muito boa que os meninos tiveram aqui, que é criar uma cartilha do orçamento, né, ela já está disponível no site da Prefeitura, foi bem legal, fizeram uma cartilha muito bacana, muito didática sobre o que é o orçamento municipal. Então, depois você vai disponibilizar o link, né? Já vai estar aqui. Já está disponível, inclusive, no site da Prefeitura. Então, bacana depois vocês baixarem. Foi feito assim de maneira muito legal, uma linguagem muito didática. E para parabenizar a equipe também por isso. Pode ir. Boa noite a todos. Agradeço a todos aqui pela presença. Fico muito feliz de ver todos vocês aqui, né? Queria agradecer a equipe, né, a equipe de planejamento, que sabe o trabalho que a gente vem tendo para montar e construir esse orçamento ao longo de vários meses, né? E peça por peça a gente vai montando, e com o resultado hoje a gente apresenta aqui, né, de uma forma sintetizada, né? E vou começar aqui falando sobre a audiência pública, né, a base legal. A audiência ela é uma obrigação que nós temos com a Constituição de dar transparência aos atos da administração pública, né? E todo o orçamento, o planejamento, ele tem que ser publicado, né? Aqui no caso, ela está aberta para sugestões, reclamações, pedidos de esclarecimentos, porque o objetivo é dar publicidade, né, fazer com que a população participe e ajude a construir o orçamento para 2026. O artigo que fala é o 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que ela diz que são instrumentos de transparência na gestão fiscal os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, né? E aqui nós estamos mostrando o site, a página, né, no site da Prefeitura, onde, quando você entra no site, já vai ter um pop-up, que você clica e vai cair direto nessa página aqui, para o cidadão entrar, se cadastrar e enviar a sugestão, enviar a sua proposta a sua demanda, né, como cidadão para o município, que ela vai ser encaminhada e analisada pelo responsável, né? E o prazo para envio é até o dia 18, né? Então ele já está há mais de um mês ali aberto para propostas, e amanhã ele se encerra o prazo. Só voltando aqui, as dúvidas, né? Hoje nessa audiência nós também estamos mantendo o chat do Facebook aberto para caso tenha alguma dúvida que seja pertinente, que caiba dentro das questões orçamentárias, de valores ou políticas públicas, pode enviar pelo Facebook, que, sendo pertinente, nós vamos analisar e, se for possível, o responsável poderá, o secretário irá responder, né? A estrutura que nós, a estrutura que nós estamos seguindo é o PPA, né, o PPA, que ele constrói a base para as outras peças de planejamento. Então, o plano plurianual, ele tem o objetivo de criar os programas para 4 anos, né, para projetar para os próximos 4 anos. E sobre esse planejamento, sobre esses programas, criada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que ela já tem o objetivo dele é a previsão para o outro ano, né? O PPA ele abrange 4 anos, a LDO abrange 1 ano, né? O ano seguinte, e ela traz as metas fiscais e as ações, né? As metas das ações. E, por último, né, ali nós temos no topo a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que ela já traz valores, né? Então ela já traz uma projeção mais detalhada de receita e despesa. Aqui só complementando, né, o plano
o PPA, LDO e LOA, né? O PPA tem o objetivo de planejar, então nós conseguimos criar os programas ali no PPA para 4 anos. A LDO ela tem a função de criar as diretrizes, né? Ela vai orientar, e a LOA, que é o objetivo final, ela vai mostrar como esse plano vai ser executado para ser realizada as políticas públicas do governo. A base legal é a Constituição Federal, artigo 165, Lei de Iniciativas do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Eu vou falar aqui agora um pouco das receitas. A projeção para 2026, tá? Essa aqui é uma estimativa, de fonte 1, Tesouro, arrecadação municipal tributária, 75.841.000. Isso só fruto de arrecadação de IPTU, ISS, recursos, impostos do município, né? E depois tem as transferências e outras receitas, que também são recursos do Tesouro, mas elas são recolhidas pela União ou pelo Estado, né? Que no caso o IPVA, o FPM, o ICMS, que são recolhidos pelo Estado ou pela União e são repassados para o município, né, totalizando ali 144.085.000. Depois temos os recursos de fonte estadual, 64.939.000. Os recursos de fonte 3, que são para os fundos, FMDCA, o Fundo Municipal da Criança, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do resíduos sólidos, uma previsão ali de Fundo Municipal de Cultura, 12.048.000. A projeção de receitas de autarquia, né, que no caso é o INSS, a nossa previdência própria, 50.768.000. Fonte 5, recurso federal, né, então repasses do governo, 31.557.000. Fonte 6, né, que ali no caso é da assistência social, né, voltado para os programas ali do Sai Mulheres, recursos de outras fontes, 471.000. E temos ali um pequeno valor ali de operações de crédito de fonte 7, né, 16.000, que ali se refere ali só a uma questão de classificação, uma rentabilidade de operações de crédito, né, não são operações que vão acontecer. Aqui temos a receita por fonte, né, só para ter uma visualização gráfica aqui de como isso, do que isso representa. Podemos ver aqui que a parte em vermelho, a maior é fonte 1, outras transferências, né, ou seja, a maior receita do município ela vem do FPM e ICMS, né, e de seguida das arrecadações de tributos próprios, né. E aqui temos uma outra representação, né, percentual, né, mostrando que o ICMS, hoje ele representa 14,92% da nossa receita, 48 milhões. Lembrando que esse valor já é deduzido o Fundeb, ou seja, de todo o repasse que ele vem do governo federal, estadual, 20% ele já fica retido para o Fundeb, né, então a gente recebe sempre 80% do valor. Né, e ainda assim, esse valor ele representa 14,92%, o FPM é 17%, 56.517.000. Temos o IPTU, representa 7% da nossa receita, com 23.094.000. ISS também 7%, representando 25.140.000. O IPVA, 4,46%. Representando 14.604.000. E o ITBI representando 1,36, 4.453.000. Essas são as receitas, né, e agora eu vou passar a palavra para Felipe, para ele fazer a apresentação das despesas. Então, boa noite a todos presentes, também os que estão online. Então, vamos falar um pouco sobre as despesas. A primeira novidade das despesas, né, conforme o Otávio já falou, né, temos a cartilha, já falou antecipadamente. Temos a cartilha que, caso vocês tenham
o QR Code, né, leitor de QR Code, pode acessar o QR Code, tem a cartilha lá, quem está online ou quem estiver aqui pode acessar que funciona esse QR Code, que já tem acesso direto à cartilha elaborada aqui pela equipe de planejamento, né, e que ajuda bem a entender como é o funcionamento do orçamento aqui, como que é feito o orçamento. Duas novidades também que nós temos para esse ano são 2 unidades orçamentárias novas, né? O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, que foi aberto recursos destinado para saneamento, e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que ela já está em funcionamento, né, no orçamento desse ano por meio de alteração orçamentária, mas, porém, vai ser a primeira vez que ela já estará no orçamento inicial, né? Então, ela foi elaborada, ela foi criada nesse ano e para o próximo orçamento também está em funcionamento. As despesas por órgãos, esse aqui é quanto que cada unidade, órgão orçamentário ele utiliza. A Câmara Municipal está no valor de R$ 9.465.000. Prefeitura Municipal, R$ 319.492.000 e o INSS, R$ 50.768.000, totalizando R$ 379.725. Aqui esses valores, né, principalmente os próximos valores dos órgãos, estão em análise ainda. Então está sendo feito o estudo ainda de algumas receitas, né, verificando o fechamento. Então, ainda não são as previsões que nós temos até hoje, mas ainda pode ter alterações futuras. O orçamento, aqui temos alguns recursos obrigatórios, né, que muitos acham que o orçamento é um orçamento grande, mas quando for ver vários recursos obrigatórios, né, então, assim, são recursos que são de grande vulto aqui para o município. Temos aqui o repasse da Câmara Municipal, R$ 9.465.000. Educação, percentual de 26,76%, R$ 42.566.000. A Saúde, 27,09%, R$ 60.200.000. Folha de pagamento de nativos e pensionistas, que é pago pela Prefeitura, R$ 606.000. Esse aqui não estão incluídos o que são pagos pelo INSS. PASEP, R$ 3.025.000. Controle da dívida, R$ 2.420.000. Controle de precatórios judiciais, R$ 181.000. Temos uma dívida do trânsito da Lei 2.208, R$ 920.000. Reserva de contingência da Prefeitura, né, que para caso tenha alguma catástrofe, algum passivo contingente, nós temos R$ 835.000. E reserva de emendas impositivas, que são para as reservas que os vereadores vão destinar, então, os recursos. Então, tem uma reserva separada para poder ser retirado do orçamento, então ele já fica separado, não entra no cômputo. R$ 5.774.000 na reserva de emenda impositiva, totalizando todas essas despesas obrigatórias de R$ 117.138.000. As despesas do Tesouro. Despesas do Tesouro é tanto aquelas receitas que nós arrecadamos através dos impostos municipais, IPTU e ISS, como também as que nós recebemos do governo federal e por meio do federal e estadual por meio de transferências obrigatórias. Então aqui temos a Secretaria de Governo, R$ 4.972.000. Secretaria Municipal de Administração, R$ 11.887.000. Secretaria de Negócios Jurídicos e Segurança Pública, R$ 2.264.000. Fazenda e Orçamento, R$ 5.688.000. Educação, R$ 42.566.000. Saúde, R$ 60.200.000. Secretaria Municipal de Assistência, R$ 10 milhões. Secretaria Municipal de Planejamento, R$ 7.190.000. Infraestrutura, R$ 28.260.000. Agricultura, R$ 2.886.000. Esportes e Lazer, R$ 4.180.000. Cultura, R$ 3.145.000. Trânsito e Mobilidade Urbana, R$ 10.523.000. Desenvolvimento Econômico, R$ 2.407.000.
e a Procuradoria do município, 2.183.000, totalizando 198.351. Além disso, tem alguns fundos que recebem recursos da Prefeitura, o Fundo Municipal de Assistência Social, 4.810.000, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, 440.000, o Fundef, que tem R$1.000 aqui para abertura de ficha, Fundo Social de Solidariedade, 250.000, totalizando R$5.501.000 de fonte 1. E temos as reservas de contingência, conforme já tinha dito, 835.000 e emendas impositivas 5.774.000, totalizando 609, e a Câmara Municipal 9.465.000. Aqui nós podemos ver um gráfico, a distribuição, né? A distribuição aqui, note que a saúde e a educação são os maiores orçamentos, né? Logo atrás tem infraestrutura, planejamento, então assim, dá para poder entender qual que é a distribuição do orçamento, que nós chamamos de as gigantes, né? Educação e saúde, que são as principais aqui, de fonte 1. As despesas de outras fontes, além dos fontes municipais que nós temos que fazer, as próprias secretarias elas têm as fontes de recursos estaduais. Essas ainda estão sob análise, né? Então elas podem ter alteração, caso a secretaria ainda não informou ou vai informar algum recurso ou teve alguma mudança de portaria, pode ser que aconteça. Recursos estaduais, Secretaria de Planejamento, 1.952.000, Educação, 10.204.000, Secretaria de Saúde, 2.151.000, Fundeb, 49.626.000, Secretaria de Assistência, 1.006.000, totalizando 64.939.000. De fonte 3, que são recursos próprios dos fundos, ou seja, os recursos vai direto para o fundo, né, os fundos respectivos. Fundo Municipal da Pessoa Idosa, 74.000, Promoção dos Direitos da Mulher, 3.000, Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, 1.365.000, Fundo Municipal de Manejo de Resíduos Sólidos, 6.340.000, Fundo Municipal de Iluminação Pública, 4.169.000, o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, 62.000, Fundo Municipal da Saúde, 2.000, Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 30.000, Fundo Social de Solidariedade, 3.000, totalizando 12.048.000. Além disso, temos os recursos repassados pelo governo federal, né, que não são obrigatórios, essas são transferências voluntárias. Secretaria de Planejamento, 2.146.000. Secretaria de Educação, 6.064.000. Saúde, 21.392.000. E Fundo Municipal de Assistência, 1.955.000, totalizando 31.557.000. Temos, conforme até Robson falou, fonte 6 utilizada, o único que utiliza essa fonte de recurso é o Fundo Municipal de Assistência Social, que é o programa Sai Mulheres, de violência contra a mulher, valor de R$471.000, que é repassado pelos municípios. Operações de crédito, o que são valores de rentabilidade, ainda tem as operações de crédito em andamento que ainda estão em estudo, né? Mas tem que verificar ainda os valores que vai ser ainda o Tribunal de Contas exige que tenha documentação para poder fazer a projeção da receita. Então o valor aqui da Fazenda do Orçamento aqui são rentabilidades, né? Não são operações, são rentabilidades que tem na conta da Prefeitura, 14.000 da Fazenda, e planejamento, R$2.000, totalizando R$16.000. Aqui pode notar qual o valor de todas as fontes, a distribuição de cada unidade orçamentária. Conforme aqui visto, saúde e educação também são os investimentos que mais investidos são para essas duas áreas. Aí logo tem infraestrutura, planejamento, assistência também, junto com os fundos também tem uma boa parte. Aqui nós terminamos a despesa, a parte dos números, mas nós temos alguns pontos aqui a salientar. Primeiro, as emendas impositivas, falar um pouco sobre as emendas.
As emendas o percentual das emendas é de 2% sobre a receita corrente líquida de 2024, então a base nossa é 2024, o ano fechado, sendo o valor na reserva de contingência, que é o valor das emendas, de R$ 5.774.000. Então, cada vereador ele terá direito de direcionar R$ 444.000, R$ 153,84 do orçamento, sendo que desse valor, pelo menos metade tem que ser direcionado para a saúde. Então, se for menor do que 50%, ela vai dar impedimento técnico. É importante dizer que essa parte das emendas, mais para frente, nós vamos ter uma conversa técnica com os vereadores até para melhor orientar, né, a operacionalidade dessas emendas. Mas, do ponto de vista do vereador, a gente já pede que eles analisem os programas governamentais, porque as emendas elas têm que estar dentro dos programas do Executivo, né? Você não pode criar coisa nova. Então, é importante vocês analisarem já os programas, a estrutura orçamentária da Prefeitura, até para pensar sobre as emendas que vocês teriam. Mas a gente vai ter uma conversa posterior, né, até com os vereadores para melhor gerar o entendimento de como vai proceder esse processo. Então, sobre as emendas impositivas. Outra informação, né? Essa audiência é uma apresentação preliminar do orçamento. Então, isso aqui ainda o objetivo nosso aqui da audiência é coletar informações. Então, o orçamento não está fechado ainda. Então, está sendo analisado, vai ter que ter ajustes finos aí, mas assim, basicamente a nossa estrutura é essa, mas pode ter um aumento ou diminuição em alguma parte aqui, então não é o fechamento final do orçamento. Tanto que nós vamos coletar informações da população também para poder avaliar ali o que vai ser feito para o orçamento. Então, está sujeito a alterações até o encaminhamento para o Legislativo. Outro ponto aqui, até nós estávamos pensando em colocar para o dia 18, só que no site está dia 17. Então, corrigindo, né, que nós esquecemos de alterar lá no slide inicial, né, que estava da Receita, o prazo para participação é até hoje às 10 horas. Então, tem o site o site está um mês, né, no site, no pop-up da Prefeitura, então, vocês abrindo o site da Prefeitura tem o pop-up, é só clicar nele. E também temos aqui o QR Code, que vai ficar disponível aqui nos 10 minutos. Caso vocês tenham dúvidas sobre a apresentação, vai ficar disponível o QR Code para poder participar ou através do site da Prefeitura ou pode através do QR Code também. Então, intervalo para 10 minutos, né, para quem tem sugestões, tanto aqui no plenário, como também online, né, então podem fazer tanto o formulário impresso, né, tem os formulários, ou através do online. Então, não, é depois dos 10 minutos. Então, Pessoal, vamos fazer um. Você que fala? Eu só vou dar um recado aqui, que conforme o artigo 6 aqui do regulamento, o artigo 6 aqui está dizendo o seguinte: 10 minutos de pausa para propostas, né, serem feitas. Pode ser pelo formulário aqui, pode ser, se a pessoa preferir, ela pode falar aqui no microfone também, ou pode sugerir também propostas pelo site da Prefeitura. Tá ok? Então, vamos fazer uma parada de 10 minutos, 19h06, a gente volta 19h16, né, para possíveis perguntas por escrito, microfone. Isso. É isso. Aguarda aí.
Então, boa noite. Voltamos depois de mais de 10 minutos. Demos o tempo necessário aí para possíveis dúvidas, seja no online ou no físico. Temos um questionamento, uma sugestão, na verdade, do Conselho Tutelar, né? Ele nos trouxe, o Zé vai fazer uma leitura do resumo. Após isto, checamos a internet, não, né, no Facebook não teve nenhuma sugestão específica, né? E aí, depois da leitura, a gente abre, caso alguém queira também fazer alguma sugestão, alguma pergunta, alguma coisa, a gente deixa em aberto aí, e aí, se não houver também, nós acabamos por finalizar. Mas pode ler aí, Zé. Mais uma vez, boa noite de novo aí. Apareceu uma proposta aqui do conselheiro tutelar José Tiago de Souza, que é um colega nosso aqui, antigo da casa já, né? E ele apresentou uma proposta aqui que eu vou fazer uma leitura do resumo, aí depois, se ele quiser fazer algum comentário em cima, fica à vontade, tá ok? Então, a proposta do José Tiago de Souza se resume, ele coloca aqui algumas observações, né, considerando algumas situações. Ele faz assim, ele sugere garantir mais vagas em creche, que eu acho que é importantíssimo isso realmente. Ele sugere aqui criar programa socioassistencial, que também é muito importante, acho que é muito importante. Garantir o serviço de psicologia e serviço social. É outra proposta que ele faz aqui também, que é muito importante. Aí depois ele pode até descrever um pouquinho melhor o que ele quer dizer com isso. Depois ele faz mais algumas considerações aqui e faz mais 2 sugestões aqui para a gente depois analisar com calma. Que aí já não entra mais a parte operacional, né? Aí já entra a parte da financeira. Ele está sugerindo aqui elevar a remuneração dos conselhos tutelares de registro. Isso aí, não sei se a gente vai levar depois em consideração isso aqui, porque acho que foge um pouco aí da pauta, né? Mas está registrado aqui. E a outra sugestão dele aqui é instituir gratificação para compensar os plantões. Também não sei se é cabível dentro da proposta da LOA 2026. A gente vai analisar com calma, verificar se faz parte ou não do nosso comentário e depois te dar uma resposta. Tá ok, Tiago? Se você quiser fazer algum comentário sobre a proposta, fica à vontade. Tá ok? Boa noite, pessoal. Quando a gente traz a questão das creches, é uma preocupação, né, que a gente tem. Hoje nós estamos com 292 crianças inscritas na fila de espera. Muitas delas são famílias de vulnerabilidade social. Muitas dessas mães dependem dessa creche, inclusive até para trabalhar, porque não tem condição de onde deixar uma criança. Lógico, né? Creche é direito da criança, mas as duas coisas elas se juntam. A gente só está colocando como assim, é o momento de colocar, e aí, lógico, a gestão vai pensar se cabe ou não cabe. A gente pensou em trazer essa discussão porque ela está... Cada dia que passa, aumenta mais a fila, não está parando a fila. Tá? Não sei como que a educação está pensando isso. Quando a gente colocou a questão do programa socioassistencial, a gente pensa num programa para jovens e adolescentes. Tá? Tem umas questões colocadas que está difícil da gente conseguir lidar. Abuso exploração sexual, trabalho infantil e evasão escolar está assolando a vida de muitos adolescentes, sobretudo os adolescentes de famílias de vulnerabilidade social. A gente não tem conseguido convencer o adolescente a aderir sem nada a oferecer. Tem sido difícil. A gente até compara lá no conselho que o antigo programa Ação Jovem, na época, era uma saída. Tinha um porquê falar, tinha um porquê trazer. Lógico, era um programa estadual, né? Não era municipal. Esse programa acabou e aí ficou um vácuo aí.
e a gente tem tido uma demanda grande sem rumo. Então, a gente trouxe essa discussão também. E a questão da psicologia e assistente social é para a educação, tá, gente? A lei federal ela determina. A ausência da equipe na educação tem sido difícil a relação, muito difícil. E não querendo chover no molhado, acho que Registro é um dos únicos municípios que ainda não tem, tá? A maioria dos municípios do Vale já tem a equipe na educação. É necessário e é preciso. E é claro que a gente trouxe também a questão da valorização salarial de nós conselheiros, está colocado também uma discussão para se fazer. Se não for o momento, podemos ir em outra discussão, mas a gente quis aproveitar o momento e colocar a situação. Tiago, obrigado pela atenção, pela colocação. E Zé, respeitando o artigo 7º, né, que é os 5 minutos, né, para falar, né? Obrigado aí. Se algum secretário quiser comentar algum assunto. Não, tranquilo. A questão toda sugestão, toda reclamação vai ser considerada, inclusive a da valorização salarial, né? Nós vamos pegar essas informações, nós vamos mandar para a secretaria que deveria dar uma orientação mais técnica, né? Então, em relação à educação, ela vai ter também o direito de resposta de maneira formalizada a isso, e depois nós vamos retornar. Tem que pegar o e-mail dele, alguma coisa, e deixar para que seja depois retornado. Jonas, acho que o Paulo quer falar também, né? Bom, uma boa noite a todos. Quero só a questãozinha de esclarecimentos, tá? Para o Tiago, a respeito da creche. Primeiramente, sou o Paulo, tá? Estou representando a professora Michele, nossa secretária de Educação, que está num outro evento lá no Instituto Federal. Em se tratando, Tiago, da questão das vagas de creche, realmente é uma preocupação nossa da educação. Entretanto, é bom esclarecer para os munícipes que estão assistindo essa audiência que nós iniciamos o ano com uma fila de espera de 470 crianças, né, e que a gente conseguiu ir reduzindo. Como estamos nos aproximando do final de ano, já a tendência, é claro, vai nascendo criança e a tendência essa fila vai aumentando, né? Então, hoje nós temos aí 292 crianças, sendo elas boa parte do berçário. O berçário realmente é o berçário 1 e 2, é um desafio maior. Para vocês terem noção, dessas 292, só não chega a 50 que são de maternal. Então, maternal, que são os maiorzinhos, é bem menos. Nós temos aí, tá, Tiago, uma previsão de abertura da creche do Agrochá, que a gente está lutando da questão só de mobília, para que a gente possa estar abrindo. Temos aberto também, recentemente abrimos mais duas salas ali no Cecília Santana, no Bloco B, e temos aí planejamento para a abertura de mais algumas salas, que são estratégias que a gente está utilizando para ir reduzindo. Tá? Então, assim, é claro que esse número ele vai crescendo, e cresce dia a dia por conta exatamente de que vão nascendo mais crianças. Mas, assim, nós estamos com um olhar atento, tá, para a questão da redução desse número aí. Falar para você que vai zerar é difícil, porque nasce criança todo dia, né? Beleza. Obrigado ao conselheiro, né? Ao diretor Paulo pela educação. Alguém mais quer se manifestar com alguma sugestão, alguma pergunta? Tudo certo? Pela internet, tudo ok? Tudo tranquilo também, sem comentários, tranquilo. Pode falar. Então, só lembrando que esse é o primeiro passo para a elaboração da LOA. Então, ela vai ainda fazer o fechamento, ainda vai ter uma discussão ainda na Câmara posteriormente. Então, nós vamos fazer o fechamento fino, que eu falo, né, acertar algumas fontes de recurso, e também depois, quando tiver o projeto para a Câmara vai discutir para poder aprovar esse projeto. Então, é um ato contínuo ali, juntamente com a Câmara Municipal. Então, ninguém mais a perguntar? Tudo tranquilo? Então, acho que podemos finalizar?
Querem mais alguma vez? Ah, não, tranquilo, pode falar. Na verdade, o Tiago ele pediu mais um esclarecimento com relação à questão do psicólogo e do assistente social, né, na educação, tá? Que, aliás, a gente tem acompanhado as sessões, tem sido pauta aqui das sessões da Câmara também. Nós também temos um olhar positivo quanto a isso, entretanto, hoje a gente esbarra na questão orçamentária mesmo, até porque hoje, para nós, nós temos aí um orçamento bem apertado mesmo, a gente tem contratado aí professores, cuidadores, que são as prioridades, nós não podemos ficar nesse momento sem. Né? Não descartamos a hipótese, tá, Tiago, da questão de um psicólogo, de um assistente social, mas nesse momento, para nós, ficaria difícil já, tá, de antemão, colocarmos esses dois profissionais aí na linha de frente na educação. Tá? Então é isso, acho que as demandas foram colocadas, vão ser encaminhadas às secretarias pertinentes aí à resposta, vão ter uma resposta formalizada ao Tiago. Agradeço ao Paulo, né, por, representando a educação, já dar uma pronta resposta aqui. Não havendo mais nenhuma questionamento, né, nenhuma sugestão, às 19h30, nós finalizamos aqui, né, no dia 17 de setembro de 2025, nós finalizamos aqui a nossa audiência pública da LOA 2026. Gratos a todos aí pela participação, pelos secretários aí presentes, pela Câmara, né, e pela equipe de Fazenda. Aí. Até mais, boa noite.